O papai chegou. Ishimura é o típico azarado, feio, perdedor, virgem e com carisma negativo. Trabalha como vendedor, mas sem o menor riz, aquele charme essencial. Tudo muda quando ele é convocado pelo Lorde Demônio de um mundo estranho chamado Ai Ai Ai. Agora, ele precisa aprender a sobreviver ao lado de sua colega super gata e absurdamente poderosa, com nível 1000 de habilidades. A história começa em uma noite de tempestade no castelo do Lorde Demônio. Ele reúne seus 4 generais, Alandra, a Mestra das Chamas, Silfa, a Conjuradora de Tempestades, Jome, o Cavaleiro da Barreira, e, por fim, o Protetor Aquático de outro reino. A surpresa! O escolhido é Ishimura, um vendedor médio do Japão. A vida dele antes disso, um desastre. Era um recém-formado que se matava de tanto procurar emprego, só para conseguir um trabalho onde o chefe vivia o chamando de inútil. Só estou gastando dinheiro com esse fracassado. Bota ele para fazer algo de verdade. Então, Ishimura foi jogado para gerenciar sozinho a construção de uma fábrica no exterior. Mesmo desesperado, ele deu conta, mas o chefe não deu sossego e mandou mais trabalho. Exausto e derrotado, Ishimura desabou na calçada e suspirou fundo, só para ser atropelado por uma moto. Resultado: a moto lançou ele direto no mundo de Ai Ai Ai. Mas, diferente das histórias típicas, onde o herói é recebido por belas deusas e ganha uma espada mágica, Ishimura só encontrou o caos. Ishimura aterrissa diretamente diante do Lorde Demônio, que exala pura maldade, e talvez um pouco de mau hálito. Sem perder tempo, o Lorde o acolhe calorosamente e vai direto ao ponto. Quer que Ishimura se torne um dos 4 grandes generais de seu exército demoníaco. Além disso, ele lhe dá o pomposo título de expatriado internacional. Ishimura, claro, fica totalmente confuso. Sério que você escolheu logo um perdedor virgem como eu, quando tinha tanta gente melhor por aí? Mas o Lorde Demônio, com cara de quem fez o dever de casa, explica. Ele fez uma pesquisa completa sobre a vida de Ishimura e descobriu várias conquistas que o próprio vendedor tinha ignorado. Impressionado com o esforço de Ishimura, decidiu convocá-lo. Embora Ishimura fique lisonjeado, isso ainda não é o bastante para fazê-lo aceitar o cargo. Mas o Lorde Demônio saca sua arma secreta: benefícios. Ele oferece um salário generoso, poder de chefe, com direito a gritar "é assim que se faz", liberdade para escolher sua equipe e, o auge dos luxos, um escritório particular. Ah, mas tem mais. Se Ishimura recusar, ele será mandado de volta para o seu mundo, onde já está presumido como morto. Nenhum arranhão, claro, porque o Lorde respeita os direitos trabalhistas. Veja só, até no inferno tem compliance. Ishimura percebe que nunca terá um chefe melhor que esse, mas as lembranças de ser desvalorizado na Terra ainda o assombram. Ele, então, sugere ao Lorde Demônio que retire a oferta, achando que não é digno do cargo. Mas o Lorde, com total desprezo pela opinião dos outros, decide que a vaga é dele e pronto. O Lorde Demônio manda um recado direto: esses idiotas que nunca valorizaram o trabalho duro não sabem de nada. Ignore essa bobagem toda. Levantando-se de seu trono com toda pompa, ele promete ajudar Ishimura a desbloquear seu verdadeiro potencial e alcançar grandeza juntos nesse mundo de fantasia. Mas antes que Ishimura pudesse sequer dizer obrigado, Mandra, um dos generais, interrompe cheio de desconfiança. Como assim um humano qualquer vai servir o poderoso Lorde Demônio? Silita e Jun, os outros generais, concordam, torcendo o nariz para a decisão. Para provar que Ishimura vale alguma coisa, o Lorde Demônio ordena um teste. Porém, Mandra ignora completamente as instruções e ataca Ishimura com tudo, deixando o pobre coitado desmaiado no chão. O Lorde intervém a tempo, explicando para seus generais confusos que Ishimura é um humano comum e sem poderes. Por que, então, você escolheu esse cara? Os generais perguntam, incrédulos. O Lorde Demônio explica que o que ele valoriza em Ishimura é a inteligência, uma qualidade que aparentemente falta em todos os outros presentes. Quando Ishimura recobra consciência, ele imediatamente implora por sua vida, achando que vai virar churrasquinho pelas mãos de Alandra. Mas o Lorde o tranquiliza: meu objetivo não é usar sua força física, e sim sua mente brilhante. Quanto ao teste, o Lorde revela que é um desafio de inteligência, para mostrar por que cérebros são tão importantes quanto músculos. E mais, o plano do Lorde é construir alianças com raças próximas, e para isso ele precisa de alguém esperto no comando. O plano do Lorde Demônio de fazer alianças com salamandras e lobisomens não está indo muito bem. O motivo? Falta de bons negociadores. Para provar que Ishimura é digno de ser um dos 4 grandes, o Lorde lhe dá uma missão: convencer os Minotauros a se juntarem ao exército demoníaco, ganhando a confiança deles. Alandra, a Ruiva Ardente, literalmente, é mencionada como uma possível ajuda na missão, já que é uma ex-negociadora experiente. Mas, enquanto eles atravessam a masmorra rumo à câmara do chefe dos Minotauros, Alandra não perde a chance de provocar Ishimura, chamando-o de velhinha lenta. Ele, claro, fica intimidado e começa a duvidar que conseguirá passar no teste. Mesmo achando que é só um vendedor fracote, Ishimura se agarra à determinação. Ele se lembra dos conselhos do Lorde Demônio para ignorar as negatividades e abraça a oportunidade de mostrar seu valor. Afinal, é sua chance de finalmente trabalhar para alguém que o valorize.
Quando chegam à câmara do chefe Minotauro, as portas gigantescas já são o suficiente para quase fazer Ishimura desmaiar de nervoso. Alandra, vendo a tensão, sugere que ele abra a porta sozinho, mas não perde a chance de jogar um terrorzinho. Minotauros podem ser bem agressivos, cuidado para não virar panqueca. Tremendo como vara verde, Ishimura hesita, mas sabe que não pode desistir agora. Antes de repensar suas escolhas de carreira e sair correndo, Ishimura vê a porta sendo aberta por Menra. A luz invade a sala, e ele decide ignorar seus pensamentos negativos e encarar o teste. Mas quando a porta se abre completamente, ele dá de cara com um minotauro gigante. Na hora, ele quase consegue se ver estampado no chão como um tapete de boas-vindas, exatamente como Alandra tinha descrito. Depois de respirar fundo para não entrar em pânico, Ishimura tenta manter a calma. Percebendo seu medo, Alandra se oferece para liderar as negociações. Cheia de confiança, ela avança até o Lord Terius, chefe dos Minotauros, e começa a se gabar de suas habilidades incríveis. Todo mundo acha que o sucesso é garantido, até que ela transforma a negociação em um barraco digno de feira livre. O que deveria ser uma conversa profissional vira uma gritaria absurda. Fica claro que a ruiva não entende nada de negociação. O Lord Terius, já sem paciência, expulsa todo mundo da sala com uma expressão de "chega dessa palhaçada". Tentando aliviar o constrangimento, Alandra vira para Ishimura e solta: "Olha, até que começou bem, sabe?" Claro que ninguém acredita nisso, nem Menra, que implica dizendo que o Lord Terius ouviu tudo, mas recusou porque o plano de Alandra era péssimo. Irritada, ela acusa o Minotauro de ser teimoso e de não querer mudanças, só para esconder o fracasso total da sua abordagem. Com a ruiva fora de combate, o peso da missão agora recai sobre Ishimura. Será que ele vai dar conta? Ao ouvir os barulhos furiosos do Minotauro, Ishimura decide dar o fora antes que virasse churrasco, planejando voltar com uma estratégia melhor. Assombrado pela imagem do chefe Minotauro musculoso e intimidador, ele luta para se concentrar. Mas aí, ele lembra dos tempos de salário mísero man, quando os clientes sempre diziam não antes de finalmente cederem. Inspirado, ele vira sua bebida, estufa o peito e resolve enfrentar o Minotauro com um plano. Enquanto isso, Alandra corre até o rei para contar que Ishimura tinha falhado miseravelmente. O rei, mais paciente que santo, manda ela esperar antes de dar pitaco. Quando Alandra volta à sala de Terius, encontra Ishimura segurando um saco de feno. Sim, feno. Ela olha para ele como se tivesse visto um lunático e pergunta o que diabos ele está fazendo. Ele explica, todo sério, que é para usar na negociação com Terius. Cética e com uma sobrancelha levantada, Alandra avisa que negociar com o chefe dos Minotauros é impossível. Mas Ishimura, agora um filósofo das vendas, responde com confiança: o tamanho do cliente não importa. O sucesso está em diminuir a lacuna cognitiva entre vendedor e cliente. Com essa frase digna de coach motivacional, ele pega o saco de feno e promete fazer dar certo. Alandra, que já estava acostumada com Ishimura medroso e perdido, percebe que ele agora tem confiança de sobra. Será que o feno vai funcionar? No dia seguinte, saberemos. Alandra entra furiosa na sala do Lord Terius, procurando o Ishimura, já que ele sumiu a noite inteira. Quando ela vê feno espalhado por todo lado, acha que rolou alguma negociação maluca. Mas o Ishimura, todo calmo, diz que Lord Terius está com o rei, finalizando o acordo. Ela fica chocada, quase cai para trás, e exige saber como ele conseguiu isso. O Ishimura revela que o Lord Terius sempre esteve disposto a negociar, mas fingia dizer não só para provocar e testar Alandra. Ela, claro, sempre saía achando que tinha falhado miseravelmente. Depois de uma conversa com o rei, Terius aparece, pede desculpas pela grosseria anterior e agradece o Ishimura por sua habilidade nas negociações. Num gesto solene, estende a mão para um aperto oficial e declara que o Ishimura passou no teste. Como prêmio, o Ishimura recebe uma pulseira dourada que o transforma no novo enviado real para assuntos internacionais. Alandra, meio a contragosto, finalmente aceita o Ishimura no time, embora ainda tenha suas dúvidas. Agora, com muitas negociações pela frente, os dois partem juntos como uma dupla improvável. O rei, observando de longe, sente esperança. Talvez, só talvez, esse time meio esquisito consiga trazer grandes resultados para o reino. Para fortalecer seu exército ao máximo, o reino está pronto para tudo, e parece que o Ishimura e sua trupe são a aposta final nessa missão. Denus finalmente está se acostumando com seu novo emprego de general demônio. Ele tem um escritório próprio, um chefe que não grita tanto, mas ainda está tentando entender como funciona essa coisa de ser vilão oficial. Achando que está na hora de socializar com os coleguinhas, ele vai até o quarto de Scylla para se apresentar. Só que quem atende a porta é uma assistente com cara de "tô ocupada", que já manda: "O Cid tá muito ocupado para você. Volta depois." Denus sai meio desanimado, mas antes que pudesse chorar no canto, aparece Oler, toda empolgada, dizendo que o Lorde Demônio tem uma missão nova para ele. A missão? Convencer os ogros, que são basicamente os brutamontes com um exército gigante, a se unirem ao Império Demoníaco. Parece fácil, né? Só que os ogros são conhecidos por serem cabeça dura. O Lorde Demônio dá poderes quase divinos para Denus resolver isso, mas com um bônus implícito: se der ruim, você pode morrer, tá? Mundra, uma colega meio gente boa, se oferece para ir junto porque, né, ninguém quer virar lanche de ogro sozinho.
Mas antes de partir, Denus decide visitar Gnome, a líder da divisão demônio que talvez tenha umas fofocas úteis sobre os ogros. Só que Mundra faz cara de passo longe, porque tem uma treta antiga com a Gnome. Enquanto Mundra vai checar as carruagens, leia-se, fugir do climão, Denus vai para o campo de treinamento onde Gnome está botando o pessoal para suar. Ele fica impressionado com o desempenho da galera, mas já tá se perguntando, será que ela vai me ajudar ou me transformar em saco de pancada? Gnome, a rainha do treinamento militar, termina de fazer os soldados suarem até a alma e finalmente dá atenção ao Denus. Quando ele pergunta sobre os ogros, ela manda real, olha, sei quase nada, mas o chefe deles, Obir, é famoso por ser o rei da encrenca. Boa sorte negociando com ele. Enquanto Denus tenta absorver a má notícia, Mundra aparece bufando atrás dele. Ele mal percebeu que ela estava ali e, claro, pergunta o que tá rolando. Mundra diz que já checou as carruagens e veio buscá-lo porque estava preocupada, mas ao ver a Gnome, começa uma briga que parece episódio de novela. Denus fica entre as duas, pensando, como é que eu fui parar no meio disso? Depois da Doutor, Denus e Mundra finalmente chegam ao castelo dos ogros. Só que na porta, os guardas mandam eles esperarem. Mundra já tá pronta para explodir de raiva, mas Denus percebe o truque. Os ogros estão tentando desestabilizar eles antes mesmo da conversa começar. Quando finalmente são chamados, Denus repara que a armadura de Obir parece ter saído de um brechó pós-apocalíptico. Chegando na sala do trono, Obir nem deixa Mundra abrir a boca direito antes de soltar uma bomba. Eu só escuto vocês se vocês aceitarem matar o Lorde Demônio. Mundra, claro, tá prestes a transformar o castelo em um cenário de filme de ação, mas Denus assegura e diz, calma, é isso que ele quer. Vamos respirar fundo. Ele dá um sorriso de vendedor e, no tom mais educado do mundo, diz a Obir que eles vão dar uma passadinha lá fora para conversar. Do lado de fora, Mundra solta toda a fúria guardada, amaldiçoando até o café da manhã do Obir. Denus só fica olhando, pensando, essa missão vai ser longa. Mundra tá pronta para entrar de volta e transformar o Obir em picadinho, mas Denus segura o rojão. Calma, é exatamente isso que ele quer. O plano do ogro é provocar a gente até fazermos uma cena. Assim ele pode botar a culpa em nós e sair como o santo da história. Mundra respira fundo e decide segurar o tranco, mas ainda tá azeda com as ofensas ao Lorde Demônio. Denus também tá fervendo por dentro, mas sabe que explodir agora seria pior que pisar em armadilha de urso. Quando parece que não tem mais solução, aparece uma jovem que se apresenta como Olulu, filha de Obir. Ela diz que tem um pedido e leva Denus e Mundra para um lugar vazio no castelo que deveria ser o estoque de comida. Mas tá tão vazio quanto a geladeira de universitário no fim do mês. Olulu revela a verdade. A tribo dos ogros tá quebrada. Sem grana, sem comida e sem esperança. Denus já tinha desconfiado disso ao ver o castelo mais desanimado que segunda-feira e a armadura de Obir, que parecia ter saído de uma liquidação. A garota explica que o pai dela tá muito doente, e o estado dele é um segredo bem guardado. Por isso, fizeram Denus e Mundra esperar antes da reunião, tentando disfarçar a situação. Mas se Obir morrer do jeito que as coisas estão, a tribo vai pro buraco de vez. Ela implora pela ajuda de Denus, dizendo que a única salvação é se aliar ao exército do Lorde Demônio. Denus entende o drama, mas não deixa barato. Dá uma bronca na Olulu por ter soltado uma informação tão importante assim, sem pensar. Denus dá um sermão na Olulu. Você é filha do chefe, tem que escolher melhor em quem confia. Mas Olulu insiste que Denus é confiável e solta a bomba. Ela quer casar com ele para salvar a tribo. Denus fica tão nervoso que quase tem um curto-circuito, e a Londra começa a pegar fogo, literalmente. Olulu é séria na proposta. Os ogros daqui são mais burros que pedras. Só um cara esperto como você pode virar chefe e garantir o futuro da tribo. Denus tenta dissuadi-la, mas ela já tá pronta para arranjar um padre e oficializar o casamento na hora. A Londra, é claro, não deixa isso acontecer. Naquela noite, Denus tá no escritório, arrancando os cabelos, se ele ainda tivesse. O ogro-chefe não quer negociar, a filha quer casar com ele, e falhar na missão é a última coisa que ele pode fazer. Então ele decide dar um tempo e ir pro bar da cabeça dele para clarear as ideias. Lá, ele encontra a versão imaginária de Mundra discutindo com o bartender sobre quem é mais legal, gorilas ou leões. Mundra defende os gorilas, porque qualquer dia da semana eles passam o rodo nos leões. Mas o bartender rebate, leões têm um grupo chamado de Pride. Isso é muito chique. É aí que Denus tem um estalo. No dia seguinte, ele acorda Londra cedinho, pede desculpas pela hora e diz que tem um plano infalível. Mas antes de agir, precisam dar um pulinho em outro lugar. Uma semana depois, Denus e Alondra são chamados de volta ao salão do chefe, e Obir tá cuspindo fogo de tanta raiva. Ele descobriu que todas as tribos ao redor se aliaram ao exército demoníaco e quer explicações. Denus tinha bolado o plano perfeito. Em vez de perder tempo convencendo o teimoso do Obir, ele recrutou as tribos menores primeiro. E agora, com todo mundo unido, o chefe ogro tá entre a espada e a parede. As tribos menores estavam passando fome, então foi fácil convencer todo mundo a entrar pro time do exército demoníaco. Mundra ficou chocada porque não acreditava que o plano do Denus daria tão certo. Denus, esperto como sempre, usou uma tática que aprendeu vendendo coisas na terra. Em vez de ir direto nos grandões, ele primeiro fechava com as empresas menores. Quando todo mundo já tinha comprado, os chefões vinham correndo para não ficarem para trás. Com os ogros foi a mesma coisa. Claro, Denus fez cara de inocente e fingiu que só estava ajudando as tribos menores que estavam precisando. Isso só deixou Obir mais pistola, porque ele nunca aprovou essas negociações.
E era exatamente o que Denus queria. Um ogro nervoso é muito mais fácil de manipular. Então, ele joga bomba. Eu não fiz tudo isso sozinho, não. A Olulu me ajudou. O chefe quase engasga. A própria filha o traiu. Mas Olulu manda real. Foi pelo bem da nossa tribo. Você tá velho, tá doente, e os tempos mudaram. Sem o exército demoníaco, a gente tá lascado. Denus, com sua lábia de vendedor de enciclopédia, improvisa. Que tal uma parceria igualitária, hein? Claro que ele não mudou nada no acordo, mas a palavra igualitária faz o chefe ogro engolir o orgulho e considerar a proposta. Ele pede uns dias para pensar. Pouco tempo depois, Alondra invade o escritório de Denus toda animada. Deu certo. Obir aceitou a aliança com o exército demoníaco. Denus comemora, mas mal tem tempo para respirar. O senhor demônio ordenou que ele escolhesse um assistente, e o coitado passou dias analisando candidatos. Denus estava analisando candidatos para escolher seu assistente, mas, sinceramente, ele só queria escolher a Mundra porque ela é super confiável. O problema? Mundra entendeu errado e achou que isso era um pedido de casamento. Ficou até corada. Antes que a situação ficasse ainda mais estranha, alguém bate na porta. Denus atende e dá de cara com Olulu, que veio como representante oficial da Aliança dos Ogros. Ela agradece muito a ajuda dele, dizendo que o pai agora está mais político depois do confronto. E, para demonstrar sua gratidão, diz que está disposta a fazer qualquer coisa. Adivinha o que Denus faz? Convida Olulu para ser sua assistente pessoal. Ela aceita na hora, toda feliz, mas Alundra não curte nada essa ideia. Fica com ciúmes, se recusa a olhar para Denus e ainda lembra a si mesma que eles são rivais, então não podem ser amigos. Enquanto isso, Denus está completamente perdido sobre o que está rolando. Apesar de todo o drama, o mês foi ótimo pro Denus. O exército demoníaco cresceu bastante, mas ele sabe que com mais poder vem mais problemas. Agora, todo mundo precisa redobrar a atenção. No dia seguinte, Uxo estava mergulhado em estratégias para turbinar a eficiência militar quando Oler apareceu, todo contente, para avisar que tinha fechado um trato com a tribo dos ursos. Agora, cabia ao gerente estrangeiro finalizar os termos do acordo. Ushimura, lembrando das reuniões intermináveis e confusas do passado, riu da ironia. Lá ele mal ganhava um sanduíche, e agora estava negociando alianças interdimensionais. Só que o almoço, trazido pela temida agressora do inferno, era mingau aguado. Oler, todo sem graça, confessou que tinha diluído o rango para economizar, deixando Ushimura com saudades de um bom pedaço de carne. Enquanto refletia sobre a falta de proteína e a adaptação ao mundo dos grãos mágicos, Ushimura foi convidado para uma caçada por Oler. Chegando na floresta, a surpresa, a missão era limpar a área de bestas mágicas. E assim, lá foi ele, meio frustrado e ainda sonhando com um churrasco, encarar os monstros do lugar. Entre os semi-humanos que viviam ali, 5 orcs já tinham virado comida de besta mágica. Fima entrou em pânico, mas o demônio, com toda a calma do mundo, explicou que os fortes devoram os fracos, é a lei da natureza. Normalmente, os orcs dariam conta dessas criaturas, mas desta vez o inimigo era brabo demais. Com aquele mingau aguado na cabeça, Fima achou que os orcs já estavam passando fome antes mesmo do ataque. De repente, Oler gritou, encontrou um cogumelo comestível. Era o que os orcs estavam colhendo antes de serem atacados, e, claro, uma iguaria rara na área. Enquanto esperavam um javali mágico aparecer, quem surge? Um monstrão com olhos vermelhos brilhando e presas afiadas. Oler mandou Fima se afastar enquanto ela enfrentava o bicho com um chute giratório que acertou a cabeça da fera. Ela aproveitou o campo de visão limitado do javali, mas ele se recuperou rapidinho, jogando pedras com as presas. Desviando com agilidade, Oler socou as costelas do bicho com uma força absurda. Foi aí que Fima percebeu que ela também tinha uma força monstruosa. Mas o javali parecia feito de aço, aguentava tudo e ainda tinha resistência de sobra, deixando claro que um golpe só não bastaria para derrubá-lo. Os javalis mágicos eram inimigos implacáveis, usando suas presas e garras para intimidar e detonar suas presas. Já humanos como o Armandra eram frágeis, precisando de espadas, escudos e rifles para compensar. Ushimura percebeu isso rapidinho, mas não conseguia entender por que Oler, a agressora do inferno, não tinha levado uma arma para uma caçada tão arriscada. Enquanto isso, Oler percebeu que não ia vencer o javali sem mostrar o que sabia de verdade. Ela odiava usar seus golpes especiais porque exigiam um tempão para se recuperar, mas não tinha escolha. Com o bicho vindo para cima, ela decidiu poupar a barriga, afinal, ninguém quer perder carne boa. E, com um golpe estilo anime, agarrou a presa do javali e lançou um raio de energia vermelha que deu cabo da criatura. Ushimura ficou em choque, se perguntando se aquilo era magia demoníaca, mas Oler, casualmente, convidou ele para comer. Ele, ainda traumatizado, perdeu o apetite, pelo menos até o cheiro de carne assada bater. Mais tarde, os locais agradeceram a Oler com uma perna de javali para churrasco. Ushimura, finalmente animado com a ideia de comer carne, viu Oler preparar a refeição com suas próprias chamas, quase como uma chefe infernal. Oler resolveu queimar a segunda perna do javali até virar carvão, pelo visto, cabelo e tudo incluso. Fima, revoltado, reclamou que aquilo não dava nem para cachorro, mas ela teimou que ele tinha que comer assim mesmo. Quando ele finalmente criou coragem e deu uma mordida, o gosto era tão amargo que parecia combustível. Ele reclamou com Oler, que rebateu dizendo que ele vivia reclamando da comida. Foi aí que Fima teve um estalo.
A culinária de humanos e demônios era tão diferente que ele corria sério risco de acabar no hospital interdimensional por indigestão. Tentando salvar o jantar, ele perguntou se alguém sabia usar um fogão. Mas, claro, a resposta veio com um plot twist: estavam quase sem sal. Determinado, Fima pediu sal e cogumelos, arregaçou as mangas e foi para a cozinha improvisada. Em pouco tempo, ele serviu espetinhos de javali grelhado e uma sopa de cogumelos com carne. Oler, ao provar, ficou chocada com o sabor incrível, e os moradores devoraram a refeição como se fosse o melhor banquete das suas vidas. Enquanto todos comiam felizes, Fima refletiu sobre seu método de chefe. Ele tirou o sangue do javali para evitar o cheiro forte, derreteu a gordura longe do fogo para não queimar e ainda deu um banho rápido na carne antes da sopa, porque até javali merece um spa culinário antes de ser servido. Fima, em um momento Masterchef, decidiu ensinar aos moradores suas técnicas de cozinha para melhorar as refeições. Mas Oler ficou preocupada, achando que isso poderia manchar a imagem dos 4 grandões. Fima discordou, dizendo que melhorar a comida era o caminho para o progresso, especialmente para uma tribo que mal tinha o que comer. Quando o sol caiu, Oler, a agressora infernal, invocou uma bola de fogo para iluminar o caminho e afastar ameaças. Só demônios podiam usar esse truque, e Fima, curioso, perguntou se Suin era um demônio ou um demi. Oler explicou, meio incerta, que Alandra, o conjurador da tempestade final, era considerado um demônio, mas nunca aparecia nas reuniões, tipo aquele colega que só manda e-mail. Durante a viagem, Fima sugeriu que Oler carregasse armas, já que a magia dela demorava para recarregar. Afinal, a luta contra o javali foi quase um game over. Ele comparou a situação a enfrentar o frio sem casaco. Oler, ofendida, apagou a bola de fogo na hora, mas teve que admitir que ele tinha um ponto. Ainda assim, ela encarou o comentário como uma provocação e decidiu que o humano ficaria no grupo, provavelmente para continuar sendo seu alvo de zoeira. Fima passou a noite na vila, planejando voltar ao castelo escoltado no dia seguinte. Apesar de começarem a confiar nele, os demônios ainda tinham dificuldade de acompanhar o estilo eficiente e humano de fazer as coisas. Depois que a agressora infernal deu uma de "vou ali voando e já volto", ele ficou sozinho e decidiu voltar rapidinho para a vila, todo paranoico com perigo. No dia seguinte, após se apresentar novamente, o demônio Caim elogiou os esforços de Fima, mas alfinetou dizendo que Alandra tinha chegado na noite anterior, enquanto o humano estava atrasado, uma clara indireta. Um dos 4 grandões, em lágrimas, confessou que não se sentia digno do título. O rei, assistindo a cena, ordenou que Fima resolvesse a treta com a demonista, porque isso não era só briga de egos, mas também uma aula prática sobre a sociedade local. Depois da conversa, Fima ficou pensando por que Oler tinha reagido tão emocionalmente. Ele achava que demônios eram seres intelectuais e os demi-humanos, tipo os orcs, eram mais primitivos. Mas o jeito refinado e a aparência elegante de Oler bagunçaram essa ideia, deixando ele ainda mais confuso. Talvez demônios fossem só uma mistura de gênio e diva. Para os demônios, o estilo de roupa era mais do que moda, era um reflexo de cultura, crença e poder. A magia deles estava ligada ao corpo, então treinar o físico fortalecia os feitiços. É por isso que usavam roupas reveladoras, um símbolo de força e orgulho. Mas Fima, percebendo seus próprios preconceitos, decidiu estudar mais sobre a cultura deles, já que tinha metido o pé na jaca ao sugerir que Alandra deveria se cobrir mais. A sugestão deixou Alandra ofendidíssima, interpretando como um ataque direto ao corpo dela. Ela começou um drama digno de novela, acusando Fima de achar sua aparência horrível. Ele tentou explicar que humanos têm uma visão diferente sobre mostrar pele e que isso não tinha nada a ver com indecência, mas parecia tarde demais. A demonista estava na bad, enfiando a cara na vergonha. Lembrando de quando Fima disse que ela podia sempre falar abertamente com ele, Alandra começou a repensar tudo. Enquanto isso, o humano estava no bar, curtindo um churrasquinho com saquê e finalmente dando um sorriso. Inspirado pela especialidade da casa, provavelmente algo apimentado, Fima foi encontrar Alandra para resolver as coisas. E aí, com a maior sinceridade, ele admitiu: seu corpo é bonito, tá? Alandra deixou claro que não estava tentando ser indecente, só queria um elogio. Meio sem graça, os dois acabaram se desculpando, Fima, pela sinceridade demais, e Alandra, por impor suas ideias e deixá-lo jogado na floresta. Ele admitiu que ficou apavorado naquela situação, mas ressaltou que aprender um com o outro poderia torná-los uma baita dupla. Alandra, meio desconfiada se ele queria dizer outra coisa, concordou. Com isso, Fima sentiu que finalmente poderia trabalhar num ambiente mais tranquilo, agora que o castelo estava mais organizado. Logo depois, o Rei Demônio reuniu todo mundo para anunciar que, com a aliança dos ogros e a unificação das 7 tribos, o exército demoníaco estava mais forte do que nunca. Ele elogiou o sucesso rápido de Fima e o recompensou com uma pedra mágica. Fima, humilde como sempre, agradeceu e fez questão de dar o crédito a Alandra, oferecendo a pedra como forma de gratidão. Só que, ao ver isso, alguém soltou um epa. Para demônios, dar uma pedra mágica era tipo pedir alguém em casamento. Enquanto isso, uma demonista espiava a cena à distância, amargurada, pensando: até esse Fima conseguiu respeito, e eu aqui, só no recalque. Apesar de todo o reconhecimento e elogios que o Shimura recebeu ao encontrar seu chefe, ele se ajoelhou e pediu outra chance, preocupado por ter esquecido algo importante. O Rei Demônio respondeu que o problema de Ushimura era não reconhecer o próprio sucesso e a falta de confiança em si mesmo, algo comum ao Gothic Egel com problemas com o pai.
Mudando de assunto, o Rei Demônio perguntou ao gerente de relações exteriores o que ele achava da relação entre demônios e semi-humanos. Ele acreditava que o problema estava na diferença de habilidades, já que os demônios, com sua magia, tinham vantagens sociais que marginalizavam os semi-humanos. O Rei Demônio concordou, dizendo que poucas raças podiam usar magia, e por isso o Shimura era necessário. O general precisava encontrar uma forma de dar esse poder a todos para diminuir a desigualdade. O Shimura, grato, lembrou que ele não tinha magia, mas o Rei Demônio lhe deu uma pedra mágica para ele investigar com a ajuda de Cid, o arqueiro tempestuoso. Bima foi avisado de que poderia ser difícil e, depois da reunião, Mimura saiu para procurar Endra, que achava que a missão do humano estava indo bem. Bima pesquisava como aproveitar o imenso poder do artefato de várias formas, enquanto Oral trazia chá para ele, notando o cansaço dele por causa do trabalho extra. Ela sugeriu que ele fosse embora mais cedo para evitar o burnout, mas o Shimura garantiu que estava quase terminando o dia. Ele então pegou a pedra mágica e perguntou se os semi-humanos poderiam ganhar magia como os demônios. Ela confirmou que era possível, mas era necessário ter talento natural, só a pedra não bastava. Percebendo que precisava de mais conhecimento, ele decidiu consultar Sfit diretamente. Reunindo sua coragem, foi até os aposentos de Sfit, mas foi recebido pela assistente Belinda, que não o reconheceu. Embaraçada, ela lembrou da conversa deles dias atrás e se desculpou por não ter tratado o oficial de alta patente corretamente. No entanto, ela informou que Sfit estava ausente novamente, o que fez Bima protestar. Insistindo que tinha uma reunião marcada, o Shimura tentou convencer Belinda, mas ela, firme, repetiu que o arquimago não estava disponível e prometeu avisá-lo quando ele voltasse. Ela tentou fechar a porta, mas o Shimura bloqueou com o pé, sugerindo que discutissem ali mesmo. Enquanto isso, Alander continuava observando secretamente e não gostava nada de ver o Shimura entrando no quarto de outra mulher. Belinda, já irritada, pediu que ele fosse rápido, pois tinha outros compromissos. O Shimura foi direto ao ponto, perguntando se ela era realmente a tal Silid, apoiando sua suspeita com 3 razões. Primeiro, ela usava óculos, coisa que demônios, conhecidos pela sua força física, geralmente não usavam, provavelmente só para fazer charme. Segundo, não havia Belinda na lista do exército demoníaco. E terceiro, seu chefe tinha avisado que Cid poderia se disfarçar para fugir do trabalho. Belinda, sem jeito, admitiu que era uma das 4 generais. O Shimura, sem perder tempo, perguntou por que Silid estava se escondendo e se vestindo como um sapato. Silid explicou que, em sua verdadeira forma, todo mundo só lhe dava tarefas, e ele não tinha o menor interesse em trabalhar com humanos, mesmo sob ordens, já que já tinha lidado com a Pedras Mágica e não queria repetir a experiência. Porém, como o Shimura tinha descoberto sua identidade, ele decidiu brincar um pouco com a situação. Silid colocou um dispositivo na mesa com uma base de mineral preto que conduzia magia de forma eficiente, e as pedras amarelas embutidas nele permitiam vários feitiços. Ele passou anos desenvolvendo aquilo, e Bima ficou empolgado com a ideia de produzir em massa. Mas Silid alertou que cada unidade custava 10 milhões, já que as pedras mágicas eram raras. No final, sugeriu que o Shimura desistisse, pois não havia alternativa. Mas, como bom estrategista, o Shimura pensou em um plano para enganar o astuto mago. Ele percebeu que seria possível reduzir os custos usando uma única pedra mágica em vez de várias, mesmo que o dispositivo só conseguisse lançar um feitiço por vez, em vez de vários. Ele já tinha visto essa estratégia antes em sua própria vida. As empresas do mundo todo costumam remover funções para criar novos produtos, e Silid concordou, dizendo que isso tornaria o item mais barato e que ninguém havia pensado nisso antes. Mas então, Shamira entregou sua pedra mágica ao mago, pedindo um protótipo. Intrigado pelo desafio, o arquimago tempestuoso revelou uma oficina secreta e anunciou que trabalharia a noite toda, arrastando Shimura como assistente. Lá fora, Alandra, impaciente e entediada, batia na porta de Silid, exigindo que alguém a abrisse. Na manhã seguinte, o Shimura estava completamente exausto, enquanto Silid se sentia vitorioso com sucesso. Ele chamou a nova invenção de Rosemarin, uma pedra mágica de feitiço único, agora viável para produção em massa. Mesmo sem dormir a noite inteira, o mago parecia firme, e fez o Shimura testá-la. O coitado, mal funcionando, implorou por um momento para se recuperar, e Silid generosamente lhe deu exatos 60 minutos. Exausto, o Shimura se dirigiu para a porta, na esperança de pegar uma refeição rápida e descansar, mas antes que pudesse sair, Alandra arrombou a porta com um feitiço, querendo saber o que ele estava fazendo ali a noite toda. O plano dela deu errado, porque, embora estivesse podre de cansado, o Shimura foi facilmente jogado no chão como uma boneca descartada, quase sendo achatado na hora. O demônio o sacudiu, e o Shimura, já implorando por misericórdia, quase chorando. Nesse momento, Silid apareceu, vestindo as vestes de arquimago e falando com uma voz profunda e autoritária, mandando Alandra levar a bagunça para fora. Ela quis saber onde estava a mulher, mas o mago insistiu que era só ele e o Shimura ali. No meio da confusão, Liu e Oral entraram correndo, chamando por Alandra e o Shimura. Furiosa, Alandra gritou que um imenso exército de aves estava atacando vilarejos, e o Rei Demônio ordenou que lidassem com isso. Mandaram Alandra proteger 3 vilarejos, enquanto Silid viu uma oportunidade de testar sua invenção. O mago levou o Shimura para um campo aberto para o teste, e alguns locais se aproximaram demais. O Shimura avisou-os para se afastarem, e Silid lhe entregou uma pedra, pedindo para ele invocar uma bola de fogo. Embora morresse de medo, o Shimura obedeceu.
Imaginando a pedra como uma extensão de si mesmo, com seu sangue circulando por ela, Ushimura ficou maravilhado quando conseguiu conjurar uma bola de fogo com sucesso, justo quando as imensas aves estavam prestes a atacar o campo. Mas aí, ele se empolgou e lançou várias bolas de fogo para tentar afastar as aves. Só que a pedra falhou feio quando um dos animais atacou de perto. Cid usou magia para afastar as aves, dando a Ushimura a chance de tentar de novo, mas nada. Depois de derrotar a primeira onda de aves, o arquimago tempestuoso concluiu que a pedra não aguentava a intensidade da batalha e, com isso, o experimento foi um fracasso. Mais tarde, os generais se reúnem com os moradores da aldeia, e Homer comenta com Silith que os demi-humanos parecem frágilzinhos. Silith tira o capacete, revela seu rosto e explica que, apesar de fracos e vivendo na miséria, esses demi-humanos são sempre gentis e alegres, o que a fez lembrar do dia em que decidiu criar o dispositivo mágico original. Nascida em uma família de elfos mercadores, ela fugiu de casa depois de ser encontrada por demi-humanos e acolhida em sua aldeia, onde ninguém podia usar magia e todos viviam na pobreza. Silith começou a trabalhar em dispositivos mágicos para ajudar essas pessoas, mas acabou perdendo o foco da sua missão inicial. Ela conta para a Alma que, como cientista, é seu dever avançar a sociedade, e fazer a invenção funcionar virou uma questão de honra. Ela também avisa que a Ziata pode atacar novamente a qualquer momento, então é urgente corrigir a pedra. Enquanto isso, Ushimura volta para seu bar imaginário, onde Alandra está feliz da vida devorando vísceras cozidas, refletindo sobre como a comida, que antes era vista como desperdício, agora se tornou um item valioso. Ushimura pede para Silith produzir mais 10 rosmarins para enfrentar a Ziata de novo, e então, ele coloca as pedras no chão e as ativa. Ele se lembra que as aves ficam perturbadas com sons agudos e consegue afugentá-las com um pouquinho de magia. Tudo isso, claro, foi feito em poucos dias, porque tempo é coisa de cientista. No castelo, Muma informa ao Senhor Demônio que o novo dispositivo pode afastar monstros sem precisar de magia, é barato e eficaz, tornando-se uma ótima ferramenta para proteger as vilas. O rei pede mais dispositivos para as vilas. Após a reunião, Ushimura agradece a Silith pela ajuda, mas ela acha que quem deveria agradecê-la é ele, por dar um propósito de novo ao seu trabalho. Ela o recompensa com um dispositivo de magia de combate que dispara 30 tiros, e Ushimura, curioso, pergunta quem fez durante o desenvolvimento do Rosmarin. Ela responde com toda a humildade: "Eu sou um gênio, né?" Após a reunião, Ushimura estava animado para voltar ao trabalho, até que MRA invade o local, reclamando que ele não a atualizou e acusando de estar flertando com outra mulher. No dia seguinte, no bar fictício da Mima, Alandra não perde a chance de importunar um garoto com um celular, dizendo que inveja a vida dele, morando com os pais e ficando o dia todo online. O garoto, sem rodeios, chama ela de chata. Nesse momento, Mima percebe que o garoto não está assistindo o Skip Toiler, mas investindo em ações. E, pelo relógio caro, ele não é nenhum novato no jogo. Alandra, então, manda ele tirar o capô, já que estão dentro de um lugar fechado. E, quando ele não responde, ela repete mais alto e até tenta arrancar o capô. Vendo isso, Shun reflete que ele também precisa tirar o capô, não literalmente, mas a mentalidade cautelosa no trabalho. Ele tem seguido as instruções do Rei Demônio e está sendo responsável, mas o verdadeiro crescimento vem de enfrentar os problemas de frente. Decidido, ele vai até o mercado da Rua do Reino, feliz por ter convidado Alandra, e até acha ela bem estilosa naquele vestido, bem diferente do visual normal dela. Enquanto isso, Mandra fica toda sem graça, lembrando da conversa com Oral. Ela contou pro amigo que foi convidada para o mercado, mas não sabia como lidar com o encontro. Oral sugeriu que fizessem isso como um duelo, onde ambos usariam a melhor armadura. Ela queria se mostrar forte, mas Oral alertou que Ushimura, sendo humano, não entenderia muito bem. Então, ela deveria escolher uma roupa mais modesta, e não algo tão ousado. Mandra reflete sobre isso, mas ainda assim, pensa que algo divertido seria melhor. No fim, Oral agradece pela ajuda, dizendo que a conversa com Ushimura foi mais suave graças a ela. Ele menciona que a pesquisa de hoje será tranquila, o que deixa Alandra confusa. Ele então explica que estão fazendo uma pesquisa de mercado, destruindo todas as expectativas da Mima, que explode em chamas. Mas o Oral dá uma explicação. O objetivo é coletar opiniões para inspirar e crescer o exército. No primeiro stand, o vendedor reconhece Ushimura como um dos 4 grandes generais, o que surpreende ele. O comerciante explica que humanos com esse tipo de roupa no Castelo Real são raros, e que os comerciantes ficam ligados nas notícias locais para não serem pegos de surpresa. Se o Ushimura quiser saber mais, tem que prestar atenção na rede de vendedores. Surpreso com a presença de 2 generais, o vendedor oferece um descontão em um par de taças de ouro, e Ushimura, rápido como um raio, já aceita e pede um favorzinho. Mandra fica desconfiada, achando que ele está comprando as taças só para desistir da pesquisa e admitir que tudo isso foi um encontro romântico do início ao fim. Aí, Ushimura manda Mandra embora, dizendo que já pegou informações e amostras suficientes para continuar o trabalho. Enquanto anda pela multidão, ele vai anotando tudo o que considera interessante, até dar uma parada em uma cafeteria para refletir sobre os benefícios da aliança entre demônios, ogros e minotauros, que tem gerado trocas culturais e de talentos.
Mandra observa o aumento de novas lojas, mas Uchimuira destaca o lado negativo, a escassez de comida por conta do rápido crescimento populacional, como o aumento nos preços do Gimu. Mandra compartilha sua experiência tentando negociar com um dono de loja de Gimu, só para perceber que ele também não estava ganhando nada. Uchimuira acha que os atacadistas estão controlando o mercado de Gimu e inflando os preços. Ele explica que os pequenos comerciantes precisam aumentar os preços também para manter o lucro e sugere que a Mandra converse com os atacadistas sobre isso. Lumera, porém, adverte que isso é só uma suposição, porque o sindicato dos atacadistas pode causar problemas se alguém ultrapassar os limites, especialmente por ser uma questão que afeta o país inteiro. Além disso, tem a divisão social entre demônios e semi-humanos que precisa ser resolvida aos poucos. Uchimuira então fecha seu caderno e anuncia o fim da pesquisa de mercado. Como ainda tem tempo sobrando, ele pergunta para Mandra se ela tem planos, e ela já imagina que agora vai começar o encontro de verdade. Mas aí, o Jun interrompe, falando sobre o dia do Rua, e como Buter perguntou sobre isso, deixando a situação ainda mais confusa. A Demi-1 explica que Rua Day é uma celebração tradicional onde as pessoas trocam presentes com pessoas importantes. A Ymir pergunta se o Jun não vai dar algum presente para o exército, e ela brinca dizendo que não vai dar nada para aquele demônio rabugento. De repente, um casal de semi-humanos pede ajuda para salvar a loja deles. Os generais são levados até a barraquinha de comida, onde o casal conta que vendia Shimu há anos, mas os negócios estavam em baixa. Um comerciante chamado Buaran sugeriu vender o Shimu por um preço mais baixo por conta do aumento nos custos. Depois de fazerem um grande pedido, trabalharam sem parar para entregá-lo, mas, no dia da entrega, o Buaran disse que não sabia que o Shimu tinha que ser consumido no mesmo dia. Resultado: perderam o pedido e tiveram um prejuízo enorme. Após ouvir isso, o Jun comenta que o Uchimuira é bom tanto em negociações quanto em culinária, e talvez tenha umas ideias para ajudar. O Uchimuira prova um Shimu do casal e decide salvar a loja deles. Ele diz que o objetivo é vender 300 peças de Shimu, a mesma quantidade que a loja venderia em 2 meses. O Puma, ao provar o Shimu, diz que parece um mochi japonês, mas sem o toque final. No entanto, seu sabor suave pode ser uma vantagem, já que o mochi combina com vários pratos. Para determinar quais pratos seriam os melhores, o Uchimuira descobre que os principais clientes dele são idosos, mas esse grupo não curte Shimu. Então ele pede para os vendedores criarem uma nova receita, e manda Almenra visitar outras lojas. Mais tarde, o Uchimuira volta ao mercado, chama atenção com o tambor e anuncia o Rua Day, com jogos tradicionais como tiro ao alvo, luta de besouros e bate o maluco. A velha Mandra aposta em um besouro que acaba ganhando, enquanto os demônios ao redor ficam totalmente confusos com o evento. O Uchimuira, então, conta que essa tradição vem de uma velha história sobre uma linda garota e um garoto que vendia Shimu, e que se apaixonaram. No entanto, o rei, invejoso da beleza da garota, o separou à força. Mas, apesar disso, eles se encontravam secretamente no Ano Novo. Aqui está a tradução cômica e resumida da parte 4. Durante uma celebração do Rua Day, numa noite de lua nova, o casal de semi-humanos comeu Shimu e pediu para ficar junto para sempre. Os deuses, generosos, realizaram o desejo, abençoando-os com arco-íris e levando-os para as estrelas para viverem felizes. O Uchimuira então faz uma piadinha dizendo que hoje é lua nova e sugere que todo mundo compartilhe Shimu com seus entes queridos para ver se os desejos deles também se realizam. A galera parece curtir a ideia, e ele lembra que foi com a ajuda do Gnome e de festas como o Rua Day, que combinam com o clima de Natal e Halloween, que conseguiu tanto sucesso. O Uchimuira desafia o casal a revelar a nova receita de Shimu, agora com as cores de um arco-íris, e a juventude pira com a novidade. A Mandra então percebe que, se reposicionar o público-alvo, pode aumentar as vendas, já que o tempo pode fazer isso cair. Ela começa a pensar que, com um novo público, pode até abrir uma cadeia de lojas de Shimu, fazendo o Uchimuira sonhar com a expansão. O casal agradece muito a ele e a Alandra, mas o Uchimuira é humilde e lembra que a Alandra também ajudou, promovendo a loja no evento. Só que, ao mencionar a rival, a Mandra fica um pouco irritada, porque não curte lembrar da competição. O casal presenteia o Uchimuira com uma coleção de Shimu colorido, e ele então convida a Mandra para sentar com ele. Ele revela as taças douradas que comprou mais cedo. Mandra, toda animada, pensa que esse é o momento da proposta que ela estava esperando, mas fica na dúvida. O Uchimuira, sem cerimônia, solta que o desejo dele, ao comer o Shimu, é que a próxima missão deles dê certo. Mandra, sem perder tempo, o chama de workaholic e dá uma bronca. Quando voltam para o castelo, o chefe de assuntos estrangeiros dá um relatório ao líder supremo sobre a pesquisa dele sobre uma nação vizinha chamada Terra do Ouro, famosa pelas suas minas de ouro. O chefe de assuntos estrangeiros sugere atacar a Terra do Ouro para fazer negócios, já que trocar com nações ricas é crucial para a estratégia militar. O Rei Demônio, no entanto, propõe que negociem com o Rosmarin, mas o Uchimuira não concorda, dizendo que essa tecnologia deve ficar em segredo. O líder supremo rebate, dizendo que as descobertas de Suti são únicas e quase impossíveis de replicar, e que, com talentos como o do Uchimuira, a coisa vai ser um sucesso. Mas, o Rei Demônio, com todo o seu estilo, avisa para tomar cuidado, já que a Terra do Ouro, ou o Reino da Fúria, pode ser bem perigoso. Partiu 2.000 inscritos. Se inscreve aí, filhote.